Dezenas de trabalhadores já denunciaram empresários por ameaça de demissão. São pessoas que sofreram com os estragos das chuvas. Para falar sobre essa situação está ao vivo comigo a advogada Volia Bolfin. Doutora, seja bem-vinda ao Rio Grande do Ar, obrigado pela participação. Chegam centenas de relatos, pessoas que já perderam tudo, muitas vezes têm dificuldade, né, de voltar para a rotina, voltar para o serviço e agora recebem essas ameaças, né, de demissão. Como essa pessoa deve proceder diante disso? Bom dia a todos, bom dia Gamon, muito obrigada pela oportunidade. De fato, a calamidade pública que tem atingido o Rio Grande do Sul tem abalado não só os moradores, mas também muitos negócios. A lei, que é a CLT, não tem uma previsão explícita no sentido de que é permitido faltar ao trabalho em virtude de força maior. A lei não prevê essa falta como uma falta justa e remunerada. Por conta disso, a gente tem esse incômodo entre os patrões, que estão estabelecidos em locais não atingidos pelo alagamento, isso é, que continuam em funcionamento, e esses trabalhadores que moram em regiões que perderam tudo. Existem algumas saídas, né? A primeira saída é tentar negociar com o patrão, falando diretamente com ele, o que prevê o artigo 61 da CLT. E o 61 prevê que, em casos de calamidade pública ou de força maior, se a atividade da empresa for interrompida em virtude dessas chuvas ou da calamidade, e por isso não houver trabalho, quando o trabalhador retornar, isso é, quando for possível o retorno, pode haver ali uma compensação. Isso é, ele trabalhar um pouco a mais para recuperar o salário recebido pelo tempo não trabalhado, como se fosse uma compensação pelo descanso. É claro que essa não é a hipótese que você colocou, Alexandre, porque no caso, a empresa deve estar funcionando e o trabalhador é que não tem condições de trabalhar porque nem tem onde morar e tem que refazer a sua moradia e etc. E é uma situação difícil, o patrão não pode ameaçar de dispensa, mas também não é obrigado a remunerar a falta. O ideal seria, de fato, um acordo para tentar fazer com que o patrão compreenda a ausência, não desconte os salários e futuramente se utilize do artigo 61 para compensar esses dias parados. Seria o ideal. A gente entende que é difícil para todo mundo, né? É difícil para o patrão, para aquele que teve os seus negócios afetados, mas também, né, para aquele trabalhador, para a família daquele trabalhador que está desassistido. Completamente desassistido e sem a moradia, porque sem ter onde morar é muito difícil a pessoa ter onde trabalhar também. O que prevalece, o que deveria prevalecer é o bom senso, né, doutora? É o bom senso. E eu poderia dar uma dica para esses trabalhadores que estão nas áreas, né, acometidas pelo alagamento, de calamidade pública. Nós já temos o decreto do governador do Rio Grande do Sul, que é o decreto 57626, que altera o 57600, e ele, com essa constatação por decreto, se ele comprovar que mora em área atingida pela calamidade, que é o alagamento, ele consegue levantar parte do FGTS. Então, pelo menos algum dinheiro ele tem. Se o contrato ainda estiver em curso, e o empregador estiver descontando do trabalhador esses dias, o que me parece uma maldade, né? Porque ele já vem sofrendo, está sendo descontado pelas faltas ao trabalho, mas pelo menos a gente tem um lado da lei, que é o levantamento do fundo, se eu não me engano tem um limite de até R$6.000 e R$6.200, mas ele consegue pelo menos levantar parte do FGTS dele nesse período que está sendo descontado dos salários por não estar comparecendo à empresa, exatamente por conta da calamidade. Tá certo, doutora, obrigado pela participação, bom dia e bom trabalho. Bom dia a todos, muito obrigada.